Deus seja louvado. Amém. 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 Vamos ler com a Amém. ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que está no Evangelho por Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Glória a Deus. Aqui vai falar sobre a oferta, né? Da viúva, pobre. Santo é o Senhor. Se todos acharam, irmão, nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Aqui diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Queridos, vamos parar aqui e vamos falar sobre essa oferta dessa viúva pobre. Vemos aqui nesse primeiro verso até o 4, irmão, nós observamos que os adoradores, eles podiam, né, irmãos, depositar as suas ofertas. E naquele tempo, irmãos, existia ali, seriam 13 cofres ali, ali no templo do Senhor Jesus, ali perto do templo, e era de uma forma de trombeta. Quando eles depositavam ali as suas ofertas, aquilo lá tocava uma buzina. E aqui nós vemos, irmãos, que todos ali, os ricos, eles deixavam suas grandes, né? Deixavam suas importâncias, tudo. Mas nós vemos aqui que a pobre viúva, irmãos, ela não tinha nada para ofertar ali. E Jesus estava observando, olha lá, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Então, eles estavam lançando as ofertas. E era uma oferta, vamos dizer, muito boa. E aqui ele também observou uma viúva. Então, nós aprendemos, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele é observador, ele observa todos nós, inclusive até o dia de hoje. Ele observa, ele conhece a nossa mente, ele conhece o nosso coração, o nosso intento, o que que a gente tem no coração. Bom, enfim, ele sabe disso. Então, no caso, né, em contraste com os ricos aparece essa mulher, essa pobre, uma senhora viúva, irmãos, e ela tinha somente aqui, como ela deitou, que tudo que ela tinha ali, olha só, ela tinha 2 moedinhas, irmãos, uma moeda, vamos dizer, bem pequena, seria centavos para nós aqui dizendo isso, tá bem? Então ela não tinha muito que dar. Bom, era uma moeda pequena, judaica ali, e daquela época, então Jesus fez um elogio a viúva por dar algo que envolveu. O que que ela fez? Imagina, ela com 2 moedinhas e ela só tinha isso, não tinha mais nada. Ela vai e entrega na oferta ali. Ela foi embora vazia. As 2 moedas que tinha já não tinha mais. Mas olha que o Senhor Jesus fez um elogio para essa viúva, porque ela deu algo que ela envolveu o quê? Um sacrifício pessoal dela. No coração dela, na mente dela, ela ofertou a Deus tudo que ela tinha, hum, que era suficiente ali, 2 moedinhas de centavos judaico ali, ela entregou. Então aqui nós vemos que o Senhor, claro, irmãos, que o Senhor recompensará, deve ter recompensado ela por ver essa bênção, né, que ela fez. Então, ela fez tudo que ela tinha no coração dela. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aqui Jesus fez esse elogio, como eu disse para vocês, diante ali dos discípulos, diante da da multidão que ele fez. Agora nós vamos entrar, irmãos, aqui que Jesus ele vai falar agora no versículo 5 em diante sobre a destruição do templo de Jerusalém. Eu vou ler para vocês aqui. No versículo 5 diz assim: E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse:
quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra e não será derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E qual sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvires de guerras e rumores, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantai-vos, nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes temores e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença dos reis, presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar com uma vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós e todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. A vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Até aqui, irmãos. Então, queridos, nós vemos aqui, nesse já, nesse versículo 5, ó, queridos, glória ao nome do Senhor Jesus, quando diz assim, ó, é, e dizendo algum a respeito do templo que estava orando de, perdão, que estava ornado de formosas pedras e dádiva. Vamos chamar atenção sobre isso aí, pedras e dádiva. O que que é dádiva? É que, irmãos, nós vemos aqui que nesse tempo o Herodes, que estava ali, o grande, né, amado, ele começou a fazer essa reforma desse templo e vemos aqui, irmãos, que essa pedras e dádiva é que algumas pedras elas eram revestidas de ouro, por isso que chama dádivas. Algumas pedras não eram revestidas de ouro, a outras eram revestidas de ouro. Então é por isso que fala pedras e dádivas. Tá bem, irmãos? Então, glória a Deus. Agora, no versículo 6, Jesus disse que quanto a essas coisas que vedes, dia virão e que não se deixará, ou, né, pedras sobre pedra que não seja derrubada. Então, irmão, aqui Jesus, ele já está, declarou que não vai ter pedra sobre pedra, quer dizer, viria uma destruição desse templo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, percebemos aqui, nessa profecia que Jesus está falando, nesse versículo 6, glória ao nome do Senhor, que esse templo seria arrasado, ela estaria destruído. E vejamos que a cidade de Jerusalém, irmão, para se destruir o templo, a cidade de Jerusalém também seria destruída, ela seria tomada
porque o templo fica dentro de Jerusalém, ficava ali. Então, muitas dessas pedras enormes, elas seriam derrubadas, glória ao nome do Senhor Jesus, seriam derrubados os templos e cairiam nos lugares mais baixos ali e ficavam as pedras. Claro que o ouro eles levavam embora, né? Isso aí aconteceu. E aonde que foi que aconteceu? Quando foi que aconteceu isso, irmãos? Após a morte de nosso Senhor Jesus, 70 anos depois, a Roma sitiou Jerusalém e Roma entrou dentro de Jerusalém e destruiu todo esse templo, destruiu tudo e foi arrasando. Depois nós vamos lendo os próximos aqui, vocês vão compreendendo, tá? Então, já houve. Vocês podem ver que o templo, desse ano 70 após a morte de Cristo, nunca mais teve o templo. Vocês podem ver que hoje é Muro da Lamentação. E no lugar onde ficaria o templo, hoje é uma mesquita, que está lá, salvo erro, deve ser do islâmico, né? Dos muçulmanos, me perdão, eu acho dos muçulmanos. Mas, então, Jerusalém nunca mais teve esse templo. Agora estão dizendo que vão fazer o terceiro templo. Mas observe isso, irmãos. Houve essa destruição. Essa profecia foi cumprida. Louvado seja Deus. Vejamos, então, que Jesus ele disse desta forma, né? Aí os discípulos fazem uma pergunta para o Senhor. Perguntaram dizendo, no versículo 7, Mestre, quando serão, pois, essas coisas e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Então vejamos que nesse versículo 7, essa passagem, né, irmãos, nós podemos ver isso paralela, eu vou dizer aqui, não vou ler, mas está lá em Mateus, no capítulo 24, e também está no livro do Evangelho Marcos, capítulo 13. Aqui, Lucas, ele está focalizando mais, irmãos, no templo. Lucas aqui está falando, esse evangelho de Lucas, ele está mais focalizando aqui nos templos, e Lucas está mais aqui, vamos dizer, interessado, mais iminente sobre a destruição do templo. Aqui está ficando bem mais claro, né? Então, nós vemos aqui, irmãos, no versículo 25, 28, fala que a segunda vinda de Cristo, irmão, os eventos ali que levavam à destruição do templo do ano, como eu falei para vocês, dos anos 70, prefiguraram os últimos dias que levarão à volta de Jesus. Vejamos aqui no 25, irmãos. Veja, olha, aqui, ó, tá bem claro aqui, ó, no versículo 25 e 28 aqui, que haverá, né, sinais do sol, na lua, estrelas e terras, e angústias nas nações, perplexidade, bramando o mar, as ondas, os homens desmaiando. E isso depois nós vamos entrar aqui, eu vou explicar até melhor. E aqui vai dizendo, né, todas essas coisas começaram no versículo 28 a acontecer. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus sempre orientando os seus discípulos. E aqui, irmãos, nós vejamos essa pergunta que os discípulos fizeram, né? No versículo 8, Jesus disse, então, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, quer dizer, o Messias, né? Eu sou o Cristo. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. O que aconteceu? Depois da morte de Jesus, apareceu a morte de Jesus, depois veio muitos falando, eu sou Cristo, e usando, né, uma falsa profecia, dizendo que é Cristo. Mas para aqueles que conhecem Jesus, esses não criam. Então vejamos que nesse versículo 8 ao 9, olha só que no 9 já diz, ó, e quando os ouvires rumores, né? Ó, e quando os ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso primeiro aconteça, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-vos, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. O Senhor Jesus já foi ali falando com os discípulos. Então vejamos aqui, irmãos, que o surgimento desses falsos messias, falsos cristos,
era um esquema para definir datas, né, amados? Estavam se definindo data, que o tempo está próximo. Bom, bem, as guerras mundiais aí que nós vemos, irmãos, hoje nós estamos vendo através da globalização, o mundo todo está, e a população cresceu bastante. Mas já vinha as guerras, e as guerras foram se aumentando. Nós vemos aqui, irmãos, que, glória ao nome de Deus, essas guerras foram começando a ser aumentado, e hoje vemos que é no mundo todo, irmãos. Nós temos a guerra hoje, né, nos dias de hoje que está acontecendo entre Israel, Deus, entre Israel e Gaza, depois nós temos a Ucrânia com a Rússia, e existe outras guerras, irmãos. Está havendo bastante guerras. Enfim, e assim vem, irmãos, vão crescendo. Só que agora, amados, está crescendo demais. Está começando a aumentar as guerras, já começando a ter pontos e pontos, e nós estamos vendo que está se aproximando o fim, mas ele disse que ainda não, é dores. Você vê quantas pessoas estão sofrendo, irmãos, perdendo seus entes queridos, machucado, tinha alguma coisa, não tem mais, tinha lares, não tem mais lar, tinha emprego, acabou os empregos, e tinha alguma fartura, acabou vindo a fome, porque vai se destruindo, né, amados? Então, nós vemos isso também, queridos, aqui na passagem da palavra de Deus, que isso vai continuar acontecendo até enquanto, irmão, Jesus não vier, ainda vai acontecer, vai ter guerra, nós vamos ter guerra, irmãos. E assim, perdão, é que tem alguém ligando aqui, eu estou desligando porque senão vai atrapalhar, vocês não vão me ouvir se eu atender essa ligação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas, queridos, só um minutinho, irmãos. Glória a Deus. É uma ligação familiar. Eu vou dar um pause aqui no momentinho e eu já volto só. 2 minutinhos. Isso aqui é a minha irmã que está ligando. Eu vou saber o que está acontecendo. 2 minutinhos, por favor. Queridos, então, nesse versículo, nós vimos aqui do versículo 8 ao 10, né? Então, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Pronto, isso todo mundo já está vendo, que um país se levanta contra o país. Nós temos guerras também, nós, até dentro do Brasil mesmo. Como guerra dentro do Brasil? Você vê os bandidos, ladrões contra as polícias, nas ruas. Hoje, até, vocês podem ver que guerras, quando se fala em nação, a gente às vezes pensa também nos bélicos, né? De guerras de militares. Mas tem guerra todo dia, amados. Na porta da rua de vocês também tem, nos bairros tem, na cidade tem guerra. Nós estamos ali, irmãos, debaixo do sangue do Senhor Jesus, mas isso nós vemos aí nas mídias, quantas notícias terríveis, não é verdade? Então, queridos, então não há paz mais na terra. A nação pode estar em paz belicamente contra outro país, mas dentro do próprio país não há paz, porque vocês podem ver que toda cidade, qualquer cidade no mundo, existe guerra entre bandidos e polícias para conter os bandidos. Vocês vejam bem por aí. E tantas outras coisas, como droga e tantas mais coisas que existem, né, amados? Mas vamos agora aqui nesse versículo 11. Aqui diz assim Jesus falando: olha, haverá em vários lugares grandes terremotos e fontes de pestilências, né? E haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Olha só, irmãos, o que o Senhor Jesus foi dizendo aos discípulos, falando das profecias. Ele disse que os terremoto, fome, pestilência é enfermidade, tá? É peste, enfermidade, tá bom, irmão? Toda vez que vocês lerem na Bíblia, praga, peste, é enfermidade. Isso hoje nós entendemos através de vírus, bactérias, isso aí traz enfermidade. Então, essas são as pestes, são as pragas. Pragas, você viu, já viu praga de rã, praga de piolho lá na época do Egito? Pois é, praga hoje nós temos aí
tanto vírus como bactérias enfim. Então, essa pestilência, ela está diferindo, né? Está mostrando a intensidade que iriam acontecer no longo tempo dessa era que nós estamos na Terra. Irmãos, as enfermidades, elas estão crescentes. Glória ao nome do Senhor Jesus. Está cumprindo a palavra de Deus. Ela está cada vez mais crescente, irmãos. Você pode ver, irmãos, que no longo dessa história da nossa vida, vocês estão vendo que está sempre surgindo uma nova enfermidade. Todo o mundo, né? Antigamente não existia o Covid-19, de repente, 2019 para cá, começou a existir o Covid-19. Antes não existia um tipo de uma enfermidade, começou a existir. Então, percebemos, irmãos, que isso está acontecendo e vai continuar acontecendo até o fim do mundo, o fim da era, tá certo? E nós vemos aqui também, irmãos, que ele diz que grandes sinais haverá no céu. Então, irmão, nós vemos esse fenômeno que, claro, quando ele falou grandes sinais haverá no céu, com certeza deve ser ali um fenômeno cósmico, nesse universo, tá certo? Assim foi profetizado no livro de Joel. Vamos lá dar uma olhada no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 38 também. Vamos lá. Joel, capítulo 2. Olha só, aqui fala, né? Nós observamos aqui, olha que passagem linda e maravilhosa. Aqui vai falar sobre a fusão do Espírito Santo, a promessa, né, da fusão. Olha, versículo 22, 28 ao 38, do capítulo 2 de Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito, que é o Espírito Santo, sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, que é o Espírito Santo, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue de fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha grande e terrível dia do Senhor. Que vejam bem, irmãos, esse seria a segunda volta do Senhor. Versículo 32: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no nome de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, e assim como disse o Senhor, é, em, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então vejamos aqui, irmãos, em Joel, Jesus, depois que ele subiu, ele fez a promessa ali no livro de João, capítulo 14. Lembra? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não diria a vós, irei preparar-vos-ei e voltarei para buscá-lo. Jesus já foi, está tudo preparado. Agora ele vai vir buscar. Tem uma mais à frente, um dos versos que eu não vou lembrar agora, o verso, mas está dentro do 14, e o Senhor Jesus disse que ele subiria ao Pai e ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Veja que depois que o Senhor Jesus subiu para os céus, os discípulos estavam ali reunidos e o Espírito Santo desceu a eles como labareda de fogo e todos ali foram selados, né? Todos ali receberam o Espírito Santo de Deus. E a partir daí, irmãos, todo o cristão é selado por Deus. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu fiel Salvador e na sua vida ele já é selado pelo Espírito. Por que é selado? Irmãos, entendemos uma coisa. Quando uma pessoa tem as virtudes do Espírito Santo, tem os dons que é dado, por exemplo, o Espírito Santo dá o dom de linguagem, o Espírito Santo pode dar o dom de expulsar demônio, como também de curar enfermos e assim por diante, né? Glória ao nome do Senhor. Porque muitas pessoas acham, irmãos, que eles são batizados e uns ainda acham que não é selado. Não, irmão. Todo o cristão recebe o selo do Espírito Santo de Deus. Vocês podem ver que isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Muitas vezes eu tenho falado sobre isso aqui. Muito bem. Agora,
muitas pessoas, ela só entende que ela é selada quando ela fala em língua. Irmãos, não são todos que vão falar em língua. O Senhor vai, o Espírito Santo, ele reparte os dons que é necessário na vida de cada um. Tem pessoas que vai ter o dom de línguas, mas ela não vai ter o dom, né, de fazer um outro tipo, porque o Espírito Santo, ele reparte aquilo que tem que ser na vida de cada um. Nós temos autoridade de expulsar demônio através da autoridade de Jesus e a fé que cada um vai ter. Porque tem crente que às vezes não tem essa fé e nunca vai expulsar também. Mas, tendo o conhecimento da palavra, ele vai ter ousadia, coragem, fé e vai trabalhar para o Senhor Jesus. Então vejamos que Joel isso cumpriu, já cumpriu na ida de Jesus. Ele foi, o Espírito Santo veio e ele está entre nós até o fim. E estará conosco eternamente. Por que eternamente? Porque quando Jesus vier nos buscar, nós já somos selados por ele, pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos subir, nós estaremos com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Nunca vamos estar separados. Entendemos bem isso, claramente, tá bem, amados? Então, veja bem, aqui foi profetizado em Joel. Olha o que aconteceu, vamos lá em Apocalipse, irmão, que tudo isso também está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 13 e 14. Vamos lá, Apocalipse. Ó Senhor, bendito Deus. Capítulo 6, versículo 13 e 12. Olha o que diz aqui, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança em si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se de um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. Está vendo, amados? Então vejamos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, pelo poder aqui da palavra de Deus, glória ao nome do Senhor, que tudo que lá em Joel Jesus está falando desse esse evento que o céu será abalado, que voltamos aqui na passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, aqui na passagem de Lucas, quando ele comentou aqui, né, amados, que haveria grandes sinais nos céus. Então, em Apocalipse cumprirá tudo isso. Bem, vejamos assim, então, amados, que depois no versículo 12 ao 15, aqui diz assim, ó, mas antes de todas essas coisas, Jesus falou que isso iria acontecer, só que ele disse que antes disso acontecer, seriam lançadas a mão deles. O Senhor Jesus estava falando com quem? Com os seus discípulos. Para aquele momento, tá bem? Então, veja, lançarão a mão de vós. Claro, irmão, vai cumprir em nós também. Mas olha só, nesse momento, Jesus está falando deles, porque foi no ano 70 que aconteceu essas coisas. Observa, e lançarão a mão de vós, e vos perseguirão, entregarão às sinagogas e às prisões. Vocês lembram que lá em Jerusalém, em Israel, tinha o templo e tinha várias sinagogas, os príncipes das sinagogas, então eles iriam ser presos. Vocês lembram que o próprio Pedro, João, foi levado à sinagoga, muitas vezes Paulo também, e assim quantos outros discípulos, tá bem, amados? E aqui eles dizem, olha, vão levar vocês à sinagoga, à prisão. Pedro não foi preso? Levou à sinagoga, depois levaram para a prisão. Paulo também aconteceu isso com ele. Veja, e conduzirão à presença dos reis e presidentes. Quantas vezes Paulo precisou estar na presença, né, de reis ali, irmãos, de presidentes, glória ao Senhor. Assim também como nós vemos aqui o próprio Pedro, João, né? Bom, e o Senhor falou que e vos acontecerá isso para testemunho. Que testemunho? E somos testemunha de Cristo, né? Nós somos testemunha de Jesus. Nós sabemos a obra que Jesus fez na nossa vida. João, Pedro, os discípulos sabiam muito bem disso. Agora, olha só o que o Senhor Jesus estava ensinando os discípulos e que isso nós aprendamos também, que Jesus vai nos ensinando também. Ele disse assim: proponde, no versículo 14,
Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Como dizer assim, ó, vocês não ficam aí pensando, tá bem? Por quê? Aí Jesus está dizendo, porque eu vos darei boca e sabedoria e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Perceberam, irmãos? O Senhor nos dará sabedoria. Isso em relação à obra de Deus. Nos dará sabedoria, ele nos dará a boca para falar, né, com respostas, sabedoria. Lembra que no capítulos anteriores, os reis, vamos dizer ali, os príncipes da sinagoga, os escribas, estavam sempre pegando as palavras assim para ver se pegava Jesus, fazia algumas perguntas para ver se pegava Jesus. Você viu como ele tinha respostas? Glória ao nome do Senhor, coisas assim que calavam a boca desses homens. O Senhor está dizendo que o Espírito Santo que está em nós, ele nos ensinará isso, ele mesmo fará. Quer dizer, então, amado, quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, descanse. O que vier que tiver que vir, descanse, porque na mesma hora o Espírito Santo vai nos ensinar. Vamos ver aonde podemos ver essa situação, tá certo? Então, esses versos, irmãos, ele retornam, né, assim, desse versículo 12, né, uma discussão ali, claro, com os discípulos ali, imediato, e os seus colaboradores, em referência ao evangelho, porque eles vão evangelizar. Depois de Jesus, eles vão evangelizar, assim como nós hoje também estamos evangelizando. Graças ao bom Deus, hoje temos ainda a liberdade de fazer de levar os evangelhos, mas vai chegar dias futuros, irmãos, que vão tentar proibir os evangelhos, o evangelho do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, essa perseguição na época ali que Jesus estava dizendo para ele por parte, vai ser por parte dos próprios judeus, que são irmãos deles. João, Pedro não é judeu? Então, os príncipes da sinagoga não são judeus? Os escribas não são judeus? Os saduceus também não são judeus? Vocês perceberam? Seus próprios irmãos perseguindo eles. Que nem nós brasileiros, nós todos somos brasileiros. Claro, nós somos da nação brasileira, nós somos irmãos brasileiros, entendam isso. Se nós somos de uma nação do Brasil, somos todos brasileiros, nascemos dentro do Brasil, somos todos brasileiros, então somos irmãos brasileiros. Assim Israel. E aí você pode ver que aqui Jesus estavam dizendo, né, que eles iriam ser levados, conduzidos às sinagogas, diante dos reis. Quer dizer, seus próprios irmãos, iriam perseguir eles, que esses seriam lá nas sinagogas e depois teriam que entregar para os gentios, porque os presidentes e reis não eram eles, eram o quem? Na época tinha Pilatos, tinha Herodes, né? É, o rei da Roma também, César, né? Então seriam os reis e governantes. Essa é a verdade. Bom, e só que o Senhor Jesus era um plano disso, por quê? Quando eles seriam colocados diante desses reis, seria uma oportunidade glorioso que o Senhor usaria da boca deles para levar o evangelho, irmãos, para dar o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram de Paulo? Teve um lugar, eu acho que é Festo, uma vez que ele foi colocado diante de um grande tribunal, e ele falou de Jesus Cristo assim que o homem falou, quase que você me fez virar cristão. Ele falou, olha, só as cadeiras, essas coisas, não, mas se todos aqui pudessem, né? Ser salvos, louvado seja Deus. Irmãos, aonde vai estar escrito tudo isso aqui? Vamos observar que quando Jesus falou sobre isso aqui é uma oportunidade. Quando a gente enxerga, olha, irmãos, presta atenção, olha uma visão espiritual. Aqui Jesus estava dizendo para eles, no versículo 12, que iriam entregar a eles as sinagogas. Vocês veem aqui no versículo 12, ó, mas antes de acontecer todas essas coisas, vão lançar a mão de vós e serão perseguidos. Vocês serão perseguidos, meus discípulos.
vão entregar vocês na sinagoga. Lembra? Sinagoga? Os irmãos ali, sinagoga, e as prisões. E conduzindo à presença do reis. Aí agora vai levar para os gentios, como eu já acabei de falar para você. E presidentes, por amor ao meu nome. Quando você olha isso, irmão, parece assim que dá medo. Mas isso aqui é um plano de Deus. Por que um plano de Deus? Porque é nesse momento que o Espírito Santo vai usar deles para falar de Jesus para esses homens. Precisam levar para os governos, para os príncipes, enfim, essa foi, nós vemos aqui que é uma oportunidade de levar Cristo nas prisões. Porque quem que vai aqui, né, irmão, está numa prisão para pregar, para... Claro, hoje Deus já usa muitos irmãos, mas antigamente, irmãos, realmente tinha que ser conduzido alguns ali para que saísse o nome de Jesus também. Vejamos bem aqui, vamos ver ali no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 7. Vamos ver em Atos, vamos observar em Atos, capítulo 4, versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou nome de que fizeste isto? Ali estava Pedro, estava João, né? Eles foram presos. Vocês depois podem ler aqui, que vocês vão ver que Pedro e João foram aprisionados. E eles foram conduzidos, irmãos. Se nós observarmos aqui, ó, vocês podem, eu vou voltar ao versículo 6. Olha só, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Então já estavam aqui na sinagoga. Aí o versículo 7. Pondo-os no meio, os perguntar com que poder ou com que nome que fazem isto. Então veja, que poder é esse? Cristo deu o poder a ele para expulsar demônio, curar enfermo e fazer muitos prodígios, muitos milagres para que o reino de Deus avançasse e avançou. Foi por isso que essa é a oportunidade. Então, toda vez, irmão, que às vezes a gente acha que vamos acontecer uma coisa ruim para nós, olhe para o outro lado e faça uma oração a Deus. Senhor, eu estou entrando num aperto, numa situação difícil, mas aqui tem algum plano teu na minha vida, que o teu Espírito Santo use dos meus lábios, toma o meu ser, entendeu, irmãos? Porque muitas vezes Deus permite nós entrarmos numa situação difícil. Alguns exemplos, irmãos, vou dar aqui algum exemplo. Tem alguns casos, irmãos, que às vezes Deus permite que uma pessoa fique enferma para levar o evangelho para o outro enfermo que está lá do teu lado. Depois Deus liberta esse irmão ou irmã, volta e aquele outro se converte. Existe isso. Às vezes, irmão, alguém, hoje pode acontecer muito isso, irmão, e já aconteceu. Às vezes tem um crente, um cristão tão fiel a Deus, mas por algum equívoco, por permissão de Deus, né? Às vezes lá a polícia pode confundir, ou então alguém levantar alguma coisa e esse cristão pode ser preso. Aí depois percebe que ele é inocente, não tem nada. Só que lá na prisão ele anunciou, deixou ali o evangelho e almas ali foram todos convertidos e Deus fez a obra sair livre. Então, amados, às vezes tudo isso possa acontecer. Nós, só Deus, irmão, se nós estamos nas mãos do Senhor, Ele nos conduz para as melhores coisas. Agora, é claro que nem todos, irmãos, conseguem entender isso, mas aqueles que vão confiando no Senhor, ele sabe que o Senhor está no controle da vida dele em todos os momentos da sua vida. Nós temos muitos testemunhos disso. É que às vezes, irmãos, acontece de alguns até se escandalizar. Hoje, tem pessoas que às vezes falam alguém possa ser preso por um equívoco qualquer que aconteceu até que venha se desenrolar a verdade, e hoje as pessoas começam a criticar e duvidar desse cristão ou dessa cristã, e às vezes é um plano de Deus. Depois, lá na frente, fala, meu Deus do céu, como sofreu esse irmão, como sofreu essa irmã. Verdadeiramente, o emocional sofreu por falta de conhecimentos de muito, mas espiritualmente pode ter certeza que se ele é fiel, ela é fiel, aonde estiver, brota
a palavra de Deus, brota o amor e também o testemunho. Porque quem tem testemunho de Cristo brilha em qualquer lugar, irmão. Brilha em qualquer lugar, está Cristo na vida desta pessoa. Então vejamos aqui que Jesus explicou para João. E eu gostaria que vocês abrissem também, ainda no livro de Atos. Vamos ver uma outra passagem na situação que esses apóstolos passaram. Atos capítulo 22, versículo 20. Deixa eu ver aqui. Atos 22, versículo 24. Deixa eu ver aqui se. Deixa eu só observar aqui, irmãos. Peraí. Não, eu acho que está no 2 mesmo, viu, irmão? Deixa eu só observar aqui, irmão. 2 não, 4. Espera só um pouquinho para eu te passar certinho, tá bom? Glória a Jesus. Olha, irmão, perdão. Eu falei Atos capítulo 22, não. Vamos continuar em Atos, capítulo, no capítulo do 4. Olha aqui também, ó. Versículo 24. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe do sacerdote, ouvindo essas palavras, estavam perplexos deles do que viria a ser aquilo. Observou, irmãos? Observaram aqui? Agora, observa aqui que os apóstolos vão ser conduzidos perante o Sindério. Vamos já em outra passagem, versículo 27, no mesmo capítulo 4. E trazendo, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, que é o nome do Senhor Jesus. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Quer dizer, vocês estão querendo nos condenar através do sangue desse homem, que é Jesus, né? E Pedro responde no versículo 29. Responderam Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja, irmãos, como é que isso foi sair da boca de Pedro, se não for o Espírito Santo. Por isso que esta palavra, ela cumpriu na vida dos apóstolos. Jesus estava conversando com seus apóstolos, com seus discípulos. E isto aqui estava cumprindo na vida deles. Entendeu, irmãos? Claro que isso vai acontecer com a nossa vida no futuro também. Louvado seja Deus. Vejamos bem aqui, amados, então, glória ao nome do Senhor, nós podemos ver que nesse versículo 21, voltando aqui agora, glória a Deus. Então, Jesus, só voltando aqui, irmãos, que eu estava lendo para vocês aqui, nós vemos aqui que até pelos pais, ó, versículo 16, ó, até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, sereis entregue e matarão alguns de vós. Então, Jesus disse que alguns iriam padecer até a morte. E de todos seriam odiados por causa do meu nome. Então, amados irmãos, nós temos Cristo. E o inimigo hoje, irmãos, ele está fazendo para que as pessoas comecem a odiar os cristãos. Que as pessoas odeiam Deus, Jesus Cristo e os cristãos. Então, nós estamos aqui trazendo, nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra. Naquele tempo, as pessoas odiaram os discípulos, odiaram. Vocês podem ver que Pedro, ele foi morto, os outros discípulos também foram, os apóstolos, né? Foram mortos, uns apedrejados. Você viu mesmo, Estevão foi apedrejado. Bom, enfim, foram odiados, tudo por causa do nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos algumas pessoas que nos odeiam por causa do nome do Senhor Jesus. Tem algumas pessoas que não suportam vocês porque vocês falam de Cristo Jesus. Quando uma pessoa não suporta isso, é porque existe um espírito de anticristo dentro dessa pessoa. Tá bem? Isso são vários, tá, irmãos? São vários espíritos de anticristo, aqueles que odeiam Cristo. E todo crente que vai falar de Jesus, e já lá vem esse crente falando de Jesus aqui,
Ah, não, então isso é um espírito de anticristo dentro dessa pessoa. Ela não aceita. Então, aqui está dizendo que seriam todos odiados por causa do nome do Senhor Jesus. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Irmãos, é interessante, como Jesus fala assim, vocês vão ser odiados de todas as pessoas, e de repente ele fala assim, ó, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Irmãos, e veja bem que Jesus faz essa pergunta, vai falando. No versículo 19, ele diz: na vossa paciência possui as vossas almas. Olha que interessante, irmãos. Esses dois versos. Ele mudou o assunto. Ele falou: ó, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Não vai cair, não perecerá. Irmão, nós não estamos falando literalmente é, aqui, porque tem pessoas que já é calva, não é verdade? Jesus, isso aqui é espiritual, irmãos. E quando eu vou repetir o 19, na vossa paciência possuei as vossas almas. Então, o que que o Senhor Jesus estava dizendo sobre isso, irmão? Aqui nesses versos, ele estava dizendo, irmão, que quando viesse esses problemas para os discípulos, quando os problemas iam aparecer, né? Após a morte de Jesus. Veja, enquanto Jesus estava vivo, os discípulos estavam em paz. Lembra que Jesus falou, ó, enquanto o esposo está, né, com a noiva, está em paz, mas vai chegar dia que o noivo vai ser tirado da noiva e eles vão jejuar, os discípulos vão jejuar. E aqui aconteceu, irmão. Depois que Jesus foi para os céus, começaram as perseguições. Começaram, então, vir problema para cada apóstolo. Todos os apóstolos tiveram problemas. Os discípulos, eles se sentiam. Aí, quando vinham os problemas para eles lembravam que quando ele estava com Jesus, ele sentia aquele conforto que o Mestre Jesus já tinha avisado eles. Irmãos, é a mesma coisa, a gente falar alguma coisa aqui, ó, vai acontecer tal, aí você fala, nossa, o irmão fulano falou, e olha, não é que aconteceu mesmo? Vamos ficar vigiando, porque as palavras, a profecia cumpriu. Assim Jesus fez com eles. Então, amados, eles não se assustaram, não. Eles tiveram problemas, e muitos problemas, só que eles foram avisados que eles seriam odiados. Jesus falou que eles seriam odiados, até mesmo traídos, irmãos, e pelas pessoas que eram mais próximas deles, parentes, famílias. Tá vendo? Por isso, irmãos, que Deus já vem avisando, quantos de nós já não fomos traídos, às vezes, com as pessoas mais próximas de nós? Glória ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia e que nós tenhamos firmeza em Jesus. E assim, irmãos, nós vejamos aqui que o Senhor falou assim: não perecerá, né? Como ele falou aqui, que não vai cair um cabelo da vossa cabeça, né? Que não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. E Jesus está falando sobre isso, irmão. Espiritualmente, ele está falando sobre segurança espiritual, tá bem? E então, nós temos que entender isso. Depois, no versículo 19, ele está falando que a nossa paciência possui as vossas almas. O que que Cristo quer dizer com isso, irmão? Glória ao nome do Senhor. Ele está falando aqui nessa passagem sobre a paciência, irmãos, e isso é que vamos entender. Não vamos, né, irmãos? É, não devemos entender que a paciência vai fazer assim que vocês ganham a vida eterna, né? Ser paciente. Não. Ele está dizendo com a paciência aqui, ele está falando em perseverar, perseverança. O que que é perseverar? É pessoa que não desiste. É tudo que vem ao contrário, como está acontecendo com eles. Problemas aconteceram com eles, mas eles não desistiram. Eles ficaram fiéis até a morte e esses ganharam a vida eterna. E nos dias de hoje, irmãos, isso que quer dizer? Quem persevera, né? A paciência é perseverar. Quem persevera, quem não desiste do evangelho de Jesus Cristo, não desiste do Senhor, glória ao nome do Senhor. Guarda isso. Quem persevera alcança a salvação. Quem não desiste, ele alcança a salvação. É isso, é perseverar, tá bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, glória a Deus. É uma obrigação nossa, tenha certeza disso.
é minha e de vocês, obrigações de nós não desistirmos. E nós temos que estar confiante na palavra do nosso Senhor Jesus. Que nem agora, os dias futuros virão aí com muitos problemas. Nós já somos avisados. Agora nós temos que ter atitude como tiveram esses apóstolos. Eles, por estarem avisados, enfrentaram os seus problemas, né? Então, amados, eles sempre lembravam que Jesus já vinha avisando para eles. Quantos de nós o Senhor já não falou que nós iríamos enfrentar problemas no futuro? Que perto do fim muitas coisas vão surgir, nós vamos ser odiados, nós vamos ter perseguições, alguns de nós vão morrer. Quantos cristãos que às vezes aí nos países afora vai levar o evangelho, eles são mortos, irmãos. Mas eles lembram que Jesus disse que isso ia acontecer. Eles não perseveraram, eles desistiram das missões deles? Não desistiu. Que nenhum de vocês desistam de Jesus Cristo, irmão. Sejam perseverantes, porque aquele que vencer, esse o Senhor vai dar a vida eterna, é a salvação. Então, todos nós temos que, glória ao nome do Senhor Jesus, perseverar. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, vamos nos esforçar mais em servir a Deus, amados. Vamos perseverar, vamos esforçar, irmão. Glória ao nome do Senhor, porque, irmão, isso é uma obrigação de todo cristão verdadeiro que tenha perseverança. Cristão verdadeiro, ele tem perseverança. E aí fica a pergunta: como é que você está, meu amado? Como é que você está, minha amada irmã? Você persevera, você desiste, você quer desistir, quer voltar no caminho? Não, em nome de Jesus. Pega nas mãos do Senhor, pega a palavra de Deus. Lembra que Jesus avisou aqueles discípulos e eles enfrentaram os problemas, e essa palavra é para nós hoje. Hoje somos discípulos. Essa palavra vai cumprir na vida de todos os discípulos. Agora é a nossa vez. Por favor, em nome de Jesus, dobra o seu joelho, fala: Senhor, agora eu entendi, eu me lembro, o Senhor já avisou os discípulos, e aí eu também sou uma discípula, eu sou um discípulo. Tudo que eu estou passando, isto aqui, eu não vou desistir de ti, Senhor. Não vou desistir dos evangelhos, eu não vou desistir da tua palavra, eu vou continuar, porque eu quero perseverar, porque essa força só vem de ti. Como é que vem essa força, irmão? Porque nós podemos perseverar. Oração, vigiar e orar. Quanto mais o crente ora, ele mais confia em Deus, e você vai ver, irmãos, que isso, essa força, ela vem de Deus, ela vai te dar essa força, é Deus que te dá. Então, o Senhor vai olhar para aqueles que desejam perseverar mesmo, que sente que é uma obrigação mesmo, fala: não, eu não posso desistir. Ô Senhor, me dê força, Senhor, me dê força, eu preciso de ti, eu quero, Senhor, ser salvo, quero viver no reino de Jesus, me dá força para aguentar essa perseguição, me dê palavra do teu Espírito para responder a pergunta que eles vão fazer comigo. Não se preocupe. O Senhor, ele colocará na vossa boca, e o Senhor livrará os seus servos e servas. Entendeu bem isso, irmão? Então, a força para perseverar vem de Deus desde que você conheceu as Escrituras, conheceu que os problemas vêm, sabe disso que vem, mas que o Senhor vai te dar essa força e você vai passar por tudo em nome de Jesus. E como? Nos pés do Senhor Jesus, nos pés de Deus em oração, em súplica, e o Senhor te dará a vitória para todos nós. Bem? Então vejamos aqui, amados, que o Senhor, ele deu essas duas explicações no versículo 18 e 19, está aqui bem claro que é por isso que nós possuímos as nossas almas. Possuir é a vida, possuímos a vida eterna, a nossa alma tem vida eterna, andar com Cristo. Agora, do versículo 21 até o 22, nós observamos que Jesus falou assim, ó: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são esses para os que cumpram todas as coisas que estão escritas. Amados, aqui Jesus está falando de Jerusalém, irmãos. Estão falando de Israel, tá bom? Veja que aqui ele está falando do tempo com aqueles discípulos.
Vejamos aqui que as palavras de Jerusalém ali, a sua desolação, ela indica que aqui, que das perguntas que Jesus está respondendo aqui, ó, irmão, está respondendo nesse versículo 21 e 22, a pergunta que fizeram para ele no versículo 7. Vamos voltar lá no versículo 7, capítulo 21 de Lucas. Olha o que fizeram a pergunta para Jesus. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinais haverá quando isso estiver para acontecer? Aqui Jesus ele vinha respondendo, e esse 21, 22 ele falou, ó, quando vocês estiverem na Judéia. Então, Jesus, ele está falando de Jerusalém, está falando da desolação. Por quê? Para fugir, se é para fugir, tem uma desolação, tem uma destruição ali, tá certo? Então, vejamos aqui que ele respondeu essa pergunta dizendo que o sinal de que o templo, a cidade, estavam prestes a ser destruída. É o que eu falei para vocês. Depois da morte de Cristo, anos 70, Roma tomou aquele lugar e destruiu tudo. Não haverá pedra sobre pedra. Roma, quer dizer, destruiu o templo, desolou toda a cidade, acabou a nação, irmão. Expulsou. Por isso que Jesus falou para eles: olha, os que estiverem no campo, fujam, não voltem para casa, para que vocês também não sejam destruídos, porque aquela cidade estava sendo destruída. Vocês podem ver, amados, que Jerusalém, o Estado de Israel não existiu naquela época mais, ficou sem. Os judeus não tinham mais pátria, os judeus não tinham mais um seu território. Olha que interessante, não é, irmãos? Olha como a palavra de Deus é maravilhoso. Por que que Jesus disse isso? Por causa de Israel ter rejeitado Jesus, homens duros de coração, mataram Cristo Jesus. Então veio também o juízo de Deus sobre eles. Glória ao nome do Senhor. Você viu que ele falou, esta geração má, incrédula, lembra dessa passagem? E o Senhor falou assim, ai de Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei agasalhar, né, como uma galinha, elas colocam os pintainhos debaixo das suas asas. Quantas vezes, Corazim e outra cidade, quantas maravilhas que foram feitas em vocês, se isso fosse em Sodoma, Gomorra, já teriam se convertido, mas duro juízo será contra vocês, porque aí o Senhor falou tudo, e falou para Jerusalém que ele se iria sair dali e não voltaria. Olha, irmão, quantas coisas, né, veio acontecer. Isso nós podemos ver, irmãos, se vocês abrirem ali nós podemos ver aqui, irmãos, em Mateus capítulo 24. Olha aqui Mateus 24. Vamos lá no livro de Mateus 24. Versículo 15, olha. Mateus capítulo 24, versículo 15. Perdão, deixa eu ver aqui se está no Mateus mesmo que eu estou lendo aqui, irmãos. Olha, que estivesse cercada no pelo coisa. Deixa eu ver aqui, Mateus, capítulo 24. 24, versículo 15, ó. Olha o que Jesus disse, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha, irmãos, Jesus estava falando ali com os seus discípulos. Entendeu, meus amados? Vejamos que isso está escrito, né? Sobre a abominação e desolação. Jesus falando sobre isso que foi mencionado. Agora, vamos ver no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vejamos que em Mateus, só para voltar aqui, repetir aqui para vocês, ó. Jesus falando, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que abominação e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha, irmão, nós estamos lendo, hein? Nós estamos lendo. Vamos lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Diz assim:
E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade de uma semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vejamos mais também, irmãos, na passagem que está escrito no Daniel capítulo 11, versículo 31. E os braços, deixa eu só confirmar se eu estou no 11. E os braços serão colocados sobre ele e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo estabelecido, abominação desoladora. Cumpriu isso lá 70 anos depois de Cristo. Como cumpriu? Destruiu o templo. Não teve mais, irmão, não teve mais sacrifício. O templo não existe mais. Desde aquela época até agora, não teve mais sacrifício. Quer dizer, ó, não teve sacrifício contínuo. Então, foi estabelecida uma abominação desoladora. Vamos confirmar também no mesmo livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 11. Daniel, capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó: E desde o tempo que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Perceberam, amados, que o templo foi destruído, então não tem mais sacrifício. Acabou. Não existe templo lá. E aí foi aí que o Senhor estava explicando para eles. Glória ao nome do Senhor Jesus, nessa passagem do 21 e 22. Perdão, glória ao nome do Senhor, do versículo 20 ao 22, ele estava explicando que Jerusalém ia ser cercado pelo exército. Foi lá que Roma destruiu tudo, acabou com tudo aquilo ali. Tá bem, irmãos? Então, aí o que estará ali no lugar dos santos, ali Lucas fala, né? Ali foi devastação, só ficou ali o. Vocês podem ver que depois ficou ali só o Muro da Lamentação e ficou uma mesquita no lugar do templo ali. Vejamos que foi uma devastação muito grande, né, irmãos? Essa cidade ela foi totalmente cercada, Jerusalém foi cercada, todos os seus habitantes ali e aqueles que estivessem nas regiões próximas, que é onde que ele falou aqui, vocês que estão lá na Judéia, fujam, não voltem à cidade, né? Eles fujam. Então eles deveriam fugir para salvar as vidas deles. É isso que Jesus estava dizendo. Olha só o Senhor falando o futuro. Quem que imaginava 70 anos depois, irmão? E aí nós estamos aqui hoje. Irmãos, o Senhor já profetizou. Nós temos que estar atento, vigiando. Qualquer momento o Senhor virá. E tem muita gente dormente, né, amado? Muita gente dormente, né? Glória ao nome do Senhor. E ali, então, por que esse cerco de Jerusalém aconteceu? Glória ao Senhor. Por que tudo isso, né? Porque esse cerco fazia parte, né, planejada, a vingança, teve uma vingança ali para ter uma execução, claro, né? Bom, por quê? Porque Deus também tinha um juízo contra Jerusalém ali. O Senhor fez um juízo ali com Jerusalém também. Acabou. Não teve mais, ele permitiu e acabou. Teve ali um juízo de Deus, uma execução, justiça de Deus, e acabou com tudo aquilo ali. Entendeu, meus amados? Então, por isso que o Senhor está nos ensinando aqui, no caso, eles ensinou os discípulos, claro que isso ficou registrado, e ficou para os futuros, depois de 70 anos, os cristãos, quando lembrasse disso, que Jerusalém foi cercada e está lá tendo uma destruição, ó, fujam, glória ao nome do Senhor. E no versículo 22 fala, porque o dia de vingança são essas, para que cumpram todas as coisas. Quem é o dia da vingança? De Deus. Deus vingou isto. Não aceitaram o evangelho, não aceitaram Cristo. Glória a Deus, hoje já muitos, no final, eles vão aceitar. Mas essa geração não aceitou. Então, vocês imaginam, glória ao nome do Senhor, que veio esse dia do juízo de Deus. Irmãos, em outras palavras, quero dizer que esse mundo está pecando, mas está pecando, está até fora do controle de tanto pecado, não de Deus, né? Do mundo próprio, né? Está fora de pecado.
o mundo, mais de 8 bilhões de pessoas cometendo os pecados terríveis aí, de todos os tipos de forma que a gente nem tem imaginação. E imagina a podridão, Deus olhar para nós aqui na Terra e a podridão que está esse mundo de pecado. Isso aqui cheira horrível para as narinas do nosso Deus. Mas quando ele olha para esse mundo de pecado, cheio de tanta imundícia, tanta iniquidade, de repente ele começa a olhar, ali tem um sangue de Cristo comprado, tem outro sangue de Cristo comprado, tem outro de Cristo, de Cristo. Aí ele encontra um povo de Deus no meio dessas trevas que ainda estão andando na luz, que é a palavra de Deus, estão andando no Evangelho de Jesus Cristo, estão andando nas doutrinas do Senhor, nos conhecimentos da palavra de Deus. Queridos, por isso que ainda não chegou a hora da destruição. Vai completar os escolhidos do Senhor, e o Senhor, ele vai nos levar. Então, irmão, persevera, fica firme, não desista jamais do Senhor Jesus. Bem-aventurado quem confia nele. Bem-aventurado quem confia no Senhor, amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, aqui depois no versículo 23 e 24, Jesus diz assim para eles: Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra. Está falando em Jerusalém, tá bem, amados? Sobre este povo. Quem? Sobre o povo de Israel, sobre os sacerdotes, os escribas, os líderes daquela época. Claro, os judeus moram tudo ali junto, né? Então, iriam cair sobre ali. Olha o que diz aqui o versículo 24. E cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levadas a cativo, e Jerusalém será pisada pelo gentio até que os tempos do gentio se completassem. Muito claro essa palavra. Jesus disse para eles que muitos cairiam ao fio de espada. É a guerra, porque o Roma sitiou aquilo lá, cercou ela de todos os lados. Tem que guerrear, irmãos. E elas foram. E aqui que aconteceu? Muitos dos judeus foram mortos, alguns deles foram levados em cativos, em prisões para outros países, outras nações, e Jerusalém começou a ser pisada pelo gentio. Como tomou conta daqui, depois ali vocês podem ver que Israel ali, irmãos, ele passou, glória ao nome do Senhor Jesus, os gentios começaram a dominar ali, ou seja, não era o povo de Deus que dominava mais, não tinha Israel, não existia mais. Quer dizer, foi tirada, acabou. Israel, o Estado de Israel, irmão, ela só foi reposto, a nação Israel foi, salvo erro, acho que em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, nasceu o Estado de Israel outra vez, cumprindo a palavra de Deus. Mas Israel, os judeus se espalharam pelo mundo todo, eles não tinham mais pátria, eles não tinham mais, glória ao nome do Senhor Jesus, a nação. Olha só, irmão, espalhou. Por quê, né, irmãos? Vejamos aqui que essa expressão, que seria uma grande tribulação, que foi tirada em Daniel. Vamos lá em Daniel de novo, no livro de Daniel, no capítulo 12. Voltemos aqui no livro de Daniel e vocês vão ver, irmãos. Glória a Jesus. Deixa eu só achar ele aqui de novo. Aqui, ó. Vamos lá no versículo 12, no capítulo 12. No primeiro versículo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse aqui é o primeiro verso. E aqui Jesus está dizendo, glória ao nome do Senhor Jesus, aqui por esta palavra, essa expressão grande tribulação, que foi tirada aqui em Daniel, para se referir à intensidade do sofrimento que haveria naquele tempo. E houve, viu, irmão? Houve. Na vida do povo de Israel, essa grande tribulação aconteceu no ano 70. E vai acontecer de novo, tá bom, irmão? Agora vai ser em âmbito mais mundial. Então, nós vemos isso, que teve um tempo de juízo ali, né? Por isso que Lucas chamava, né? Glória ao nome do Senhor Jesus.
nós vemos aqui que chama uma grande calamidade. Quando é tribulação, é calamidade. Hoje nós vemos a guerra, né, irmãos? Vamos dizer assim, vamos entender aqui. Vamos pegar um exemplo num tempo de hoje, num tempo agora. Vamos dizer hoje, porque está muito focado essas duas últimas guerras. Eu quero dar um exemplo paralelo, só para vocês entenderem. Por exemplo, hoje, nós temos lá a Rússia e e também oh meu Deus, esqueci a outra nação, é tão falado que é a correria aqui, a gente vai esquecendo. Mas a Ucrânia. Veja quando começou a guerra, quanta tribulação a Ucrânia, Deus abençoe, ela passou de tribulação, foi desolada, estava ali destruindo os prédios, desolação, tribulação, calamidade. Hoje nós vemos aí com a guerra que existe, a calamidade, as grandes tribulações que está existindo para aquela faixa de Gaza também existe. Irmãos, nós não estamos falando, queremos falar sobre política, de nada disso, nós estamos falando de calamidade, de guerra, nós estamos com os olhos espirituais, tá bem? Nós não estamos falando de países e não queremos saber em relação de opinião nenhuma aqui, quem está certo, quem está errado, tudo isso está nos olhos de Deus, tudo está debaixo do patente dos olhos de Deus. Então, o que nós temos que olhar é o foco da espiritualidade que o Senhor nos ensina. Que qualquer guerra, seja em qualquer lugar, ou seja no Brasil mesmo, ou qualquer outro país, quando o país é atacado, está havendo calamidade dentro daquele país, está havendo desolação, está havendo tribulação. Por exemplo, vamos dizer então alguma coisa para vocês entenderem também, como se fosse uma catástrofe numa cidade. Foi lá, caiu o morro, destruiu boa parte das casas, matou centenas de pessoas. É uma calamidade, é uma tribulação, entendeu? É isso. Então, Jerusalém, ela passou por uma grande tribulação. Por que grande? Porque todos foram mortos, claro, alguns escaparam, muitos foram mortos ao fio da espada. Quer dizer, teve guerra lá dentro. As outras foram presos, tiveram que ir para outros países. E acabou. Não existe mais. A nação não é mais dos judeus. Os gentios que tomaram conta lá. Roma tomou conta de tudo aquilo. Depois veio o islâmico lá, o muçulmano, tomou conta daquilo lá e acabou. Foram eles que tomaram conta. Então, os gentios começaram a cuidar, porque o povo de Deus é Israel. Toda outra nação é gentil. E quem estava dominando ali eram os gentios, não eram mais o povo de Israel. Até que Deus permitiu que agora, em 1948, foi tratado o Estado de Israel. Ou seja, começou a existir a nação de Israel outra vez, cumprindo a profecia do Senhor que ele estaria trazendo de volta, depois de passar todo esse tempo, trazeria de volta o seu povo para a sua terra outra vez. Então, irmãos, vejamos bem que esse juízo de Deus sobre eles caiu no ano 70 após a morte de Jesus Cristo, e ali houve então. Agora, quando se fala aqui, irmão, sobre que teve a dispersão das pessoas pelo mundo todo naquela época, né? Naquela época, o mundo todo, irmão, não considere hoje o Ocidente, porque na época não existia o Ocidente, né, amados? O Ocidente veio existir aqui em volta de, que nem o Brasil, 1500, no ano 1500 que foi descoberto o Brasil. Quer dizer, ali era aquele povo que estava ali naquela região ali, Síria, Egito, aquele mundo oriental ali, tá bom? Naquele Oriente. Então, eles foram ali, a Babilônia também, né? Lá no Velho Testamento. Então, era isso. Bom, nós percebemos então, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele prediz tudo isso e aconteceu. Irmãos, por isso que nós temos que ser fiel com Jesus, nós temos que estar firme, porque depois, irmãos, o Senhor, ele nos guiará em tudo. E vejamos, como eu voltei a dizer, com o surgimento de Israel outra vez, no ano de 1900, eu acho que é 1948, entre 45 e 48, foi nessa época
depois da Segunda Guerra, né? Que foi em meados aí do século XX e tal. Jerusalém, ele foi, durante esse tempo, ele foi, como disse, os gentios estavam ali dominando. Por isso que aqui em Daniel diz que os gentios, no próprio livro de Daniel, que estaria ali os gentios pisando em Jerusalém. Glória ao nome do Senhor. Então, isso refere ao tempo, né, amados, oportuno de atual. Hoje, glória a Deus, Jerusalém está lá, o povo de Israel, elas estão, mas os gentios também estão lá. Você sabe que tem, os gentios são povos de nações diferentes, também estão lá. E agora que é mais lindo, eles estão abraçando o evangelho. Tem muitos que estão começando a abraçar o evangelho, irmão. E é por isso que nós que somos gentios estamos abraçando o Evangelho, amando Jesus Cristo. Tem lá dentro de Israel também, tem povo cristão lá dentro, tem judeu cristão, mas a nação toda ainda não, irmão. Mas Israel, espiritualmente, irmãos, ela ainda está endurecido quanto a Jesus Cristo. Ainda nos dias de hoje, a nação Israel enquanto a Jesus como Messias, o coração deles ainda estão endurecido. Mas quando chegar perto do fim, irmãos, eles vão reconhecer Jesus Cristo. Quando chegar perto do fim de tudo, chegará a reconhecer Jesus. Vamos ver isso em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha o que diz aqui, ó. Glória a Jesus. Romanos, glória a Deus. Romanos, ele vem depois de Atos, tá? Capítulo 11, versículo 25 e 26. A salvação de Israel. Vai falar sobre a salvação de Israel. Ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábio em vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Vocês perceberam? Então, enquanto Israel está com seu coração endurecido referente ao Messias, Cristo Jesus, esse evangelho está entrando na nossa vida, entrou na sua vida, entrou na vida de muitas pessoas, está entrando na vida de muitas pessoas na face da terra, no mundo inteiro, e eles ainda estão com o coração duro. Apesar que, dentre eles, alguns já também aceitou Jesus como seu Messias e como seu fiel e Salvador. Mas a nação inteira ainda está endurecida, tá? Versículo 26. E assim todo o Israel será salvo. Quer dizer, toda a nação de Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, irmãos, é no fim mesmo. Porque quando Jesus vier nessa segunda vinda, glória ao nome do Senhor, aí que eles vão ver mesmo que realmente é Cristo o Messias. E é outra geração. Não é aquela geração endurecida lá do tempo que Jesus veio na primeira vinda, né? Eles estão endurecidos pelo tempo, mas quando vier mesmo o nosso Senhor na segunda vida, você já está esperando, estou esperando, e muitos deles serão todos eles convertidos e salvos, porque eles vão ver o libertador. Glória ao nome do Senhor. E o nosso Senhor Jesus vai desviar deles as suas impiedades. Quem tem poder para perdoar? Jesus. Quem tem poder para essa misericórdia? Cristo. Ele vai desviar tudo isso. Irmão, Deus ama muito nós, não ama, irmão? Deus ama o povo, não ama? Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, não, eu continuo aqui pregando, dizendo com amor, com carinho, persevera até o fim, não desista de Cristo, não desista do Evangelho de Jesus, não desista, não troque a graça de Deus, que é Cristo, a salvação, por nada deste mundo. Não se entregue às vaidades desse mundo, dessa treva. Não se entregue por coisas que são temporais. O inimigo ele oferece, como ele ofereceu para Jesus, ele continua oferecendo para nós, para os servos, servas,
para aqueles, quer oferecer coisas indecentes, empregos indecorosos, cuidado, o inimigo oferece mulheres, homens, para que pequem em nome de Jesus, irmãos. Não, diga que, mas declara, faça essas declarações em vossas vidas todos os dias. Diga, Senhor Jesus, eu te amo, mas dizer com amor mesmo, irmão, não é um amor fingido, não, sabe? É um amor, Senhor, eu te amo, Senhor, como tu és bom. Eu não consigo corresponder o que eu deveria corresponder contigo melhor, Senhor, mas quando eu vejo os seus planos, os planos de Deus que fez na minha vida e está fazendo na vida de muitos, por favor, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, me abraça, me guarde, me ajuda, Senhor, que eu possa perseverar, porque essa força vem do céu. Me dê forças celestiais, me dê fé, que eu possa vencer tudo em nome de Jesus. Eu quero reinar com Cristo. Senhor, na verdade, tem muitos que querem ser salvo. Eu quero mais, eu quero estar ao seu lado. Eu quero estar ao lado do Cristo, que ele mesmo disse, Pai, eu quero que aonde eu estiver na minha glória, eles estejam comigo, contemplando a glória. É isso, Cristo falou contigo, Pai, e eu quero fazer parte desses que querem estar na glória do Senhor, contemplando com Ele a sua glória. Ele fez um convite, Senhor, e estou aqui, por favor, me ajude a vencer todo o mal, me ajuda a perseverar, me ajuda, me dê sabedoria e entendimento. Amado, que coisa mais linda. É só Deus para nos ajudar. E você acha que Ele não vai ajudar aqueles que pedem? Jesus disse que aqueles que pedem, Deus não vai dar. Somos filhos de Deus. Se você está pedindo para isso, Deus vai te ajudar em tudo. Então, essas são a passagem da palavra de Deus, irmãos. Nós temos mais aqui, mas eu não vou poder terminar devido a uma ligação urgência que eu preciso fazer. Então, nós vamos parar no versículo 24, no 25 a gente dá continuidade, e o Senhor depois vai nos ajudando e vamos compreendendo. Que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo possa iluminar vocês cada dia mais. Meditem sobre tudo que nós estamos falando e o Senhor vos guiará em tudo. Não tenham medo de nada, que Deus está nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor Jesus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Bendito Aleluia. Deus. Glória a Deus. Ei,